Toda a igreja na paz do Senhor. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Quero ler o versículo dos irmãos, aproveitando a nossa posição em pé. O livro de Joel, no capítulo 2, do versículo do número 1. Deus tem falado conosco nessa noite. Aleluia. Para mim já estava bom, eu pude ir para casa assim. Aleluia. Deus é bom. Mas sempre tem um recadinho a mais para a sua igreja. Sempre tem algo a mais para dar ao seu povo. E eu louvo a Deus por isso, viu? Sexta-feira eu tenho avisado aqui que haverá ensaio com a mocidade. Todos os jovens estão convocados para participar. Quantos irmãos acham aí? Eu quero dizer para a igreja, as minhas pernas estão tremendo aqui. Eu cheguei aqui, eu dobrei meu joelho e falei: Jesus, eu quero ouvir a tua voz, mas eu não quero pregar hoje. Eu não quero pregar, eu quero simplesmente escutar. Eu preciso de alimento do céu. Mas Deus é bom. Disse assim: tocai a buzina em Sião, declamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, Ele está pronto. Amém. Poderia sentar hoje. Aleluia. Tocai a buzina em Sião, perturbem-se todos os moradores desta terra. O versículo muitas vezes é interpretado errado, lido errado, e dizemos que devem perturbar-se, devemos perturbar as pessoas da terra. E não é isso que está dizendo a Bíblia. A Bíblia está chamando o profeta Joel, a atenção dele como líder da nação, líder espiritual da época, para chamar a atenção do seu povo. E todo líder tem a obrigação de fazer isso, entregar o que Deus tem, a mensagem vinda do céu. E Deus fala através do Joel, diz assim: toque a buzina em Sião, e que estes moradores de Sião se preocupem, se preocupem, porque o dia do Senhor está próximo. Eu tenho visto, irmão, e ouvido muitas mensagens da parte de Deus nos últimos tempos, e até tenho comentado isso na escola dominical, nos ensinos que nós vamos para aí, que Deus tem falado conosco dos anos para cá, do tempo para cá, de forma diferente. Jesus não deixou de curar, irmãos. Eu estava dizendo em 4 pontos antes que eu creio no mesmo Jesus que me curou e me libertou 15 anos atrás. Ele ainda cura, ainda liberta, ainda batiza no Espírito Santo, ele ainda salva o drogado, ainda levanta o homem da sarjeta e ainda põe sentado aqui no meio dos Cristos, porque eu sou testemunha disso, o Senhor está falando. Mas do tempo para cá eu tenho visto que Deus tem tratado com a sua igreja de uma forma diferente, de uma maneira diferente. Ele continua salvando o povo, mas Ele continua pedindo para que nós demos mais ouvido à sua voz. E eu percebo que cada dia que passa, Deus quer que nós, os crentes, os salvos, ouvimos um pouco mais a sua palavra. Quando Joel fala sobre isso, eu vejo que o Joel não estava direcionando essa mensagem para o povo de Moabe, ou o povo de Tiro, ou de Sidom, ou da Filistia, ou de onde quer que fosse. Ele estava direcionando essa palavra para o seu próprio povo. E quando eu li isso aqui hoje, é isso que eu disse que eu não queria pregar. Porque essa palavra é para mim. E é para nós que estamos aqui. Essa palavra é para a igreja ao qual eu sirvo ao Senhor, aonde eu quero subir no arrebatamento daqui. Essa palavra é para o povo de Deus. Até porque, irmãos, a Bíblia foi escrita para o povo de Deus. O que contém aqui é Deus chamando a nossa atenção. Se você examinar as Escrituras, você vai perceber que em todo momento Deus olha para o seu povo e certa vez diz: ei, povo de Israel, ouve a minha voz. E
ajoelhar, orar, buscar a minha face. Eu entendo que Deus está tratando com o seu povo, com aqueles a qual Ele escolheu, com aqueles a qual Ele separou, com aqueles a qual Ele denominou, chamou, nomeou. E, por incrível que pareça, apesar de Ele dizer que estaria conosco todos os dias, Ele não disse que seria um mar de rosa. Apesar de Ele prometer andar conosco em todos os momentos da situação, Ele não disse que seria só bênção. Mas Ele disse: eu estarei lá. Eu estarei lá. E é por isso, irmãos, que o meu Deus quer falar comigo, contigo, um pouco mais de perto. Deus usou aqui um método chamado trombeta, buzina, forma de chamar a atenção do povo. O povo de Israel tinha esse costume de fazer isso para chamar a atenção do povo. Quando o inimigo se aproximava, alguém estava sobre o muro da cidade e via, ele tocava a buzina, fazia o maior escândalo lá, mas ele chamava a atenção do povo, dizendo: ei, o inimigo está se aproximando. E Deus usando esse método aqui de ser toque a buzina em Sião. Mas agora não é o inimigo que se aproxima. Agora não é o inimigo que vem para a guerra, é o Senhor dos Senhores que está se aproximando. Agora a trombeta é diferente. Se você analisar, crente, nós vivemos no dia de hoje em que não somos mais como igreja perseguidos. Como igreja, nós estamos vivendo assim, aparentemente o inimigo descansou. Eu não vejo mais crente ser apedrejado. E eu já vi. Quando eu aceitei Jesus, nós fazíamos culto numa favela em Foz do Iguaçu. E quando começava a oração, começava a chuva. Mas era de pedra assim no telhado. Mas hoje não vemos mais isso. Está tudo muito bem. A lei nos protege, nós temos direitos. Podemos cultuar a Deus. Podemos dar glória a Deus. Podemos anunciar Jesus em qualquer canto da cidade e somos protegidos pela lei. Ninguém pode proteger. Então parece que o inimigo descansou. Pegou a sua mala e foi embora. Nada disso, irmão. Ele está agindo de maneira diferente, de forma diferente. E o que é interessante é que Deus está tentando nos avisar. Deus está, parece que, correndo atrás de mim e de você, dizendo: ei, filho, não importa a situação que você esteja passando, não importa o momento da vida que você está andando, ei, escute, eu estou voltando. Toque a buzina em Sião, porque o dia do Senhor está próximo. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, nós encontramos 7 trombetas sendo tocadas lá. E cada uma daquelas trombetas tem um propósito na terra. Algumas delas traziam morte, e morte em abundância. Trazia peste, trazia fogo, trazia terremoto, trazia maremoto. Se você olhar no capítulo 7, 8 e 9, você vai entender isso. Eu não vou falar sobre isso aqui. O que é isso? É Deus falando com o povo na terra. Mas pelo amor de Deus, irmão, eu não quero que você participe daquelas trombetas. E nem eu quero ouvir a toque daquelas trombetas. Eu quero ouvir a toque da trombeta que está no livro de Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, aonde Paulo escreve dizendo: ei, quando a trombeta soar, nós que estamos vivos seremos arrebatados e subiremos, sairemos para sempre com o Senhor. Quando essa trombeta tocar, essa eu quero ouvir. Independente da situação que nós estamos passando aqui, irmão, eu preciso ouvir a trombeta. E aí, irmão, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer, irmão, que a minha força, a minha condição, a minha possibilidade, eu sozinho não vou conseguir.